E se o assunto é magia, nossa bruxinha querida está por aqui. Hoje com um tema maravilhoso. Vamos romper o que nos impede de caminhar para frente, certo, Obrigado Dani? de nada. É isso que queremos, É isso com que queremos. rituais. Quantos rituais você trouxe hoje? Então, hoje eu trouxe 4 rituais. Eu separei os signos por elemento. Então, nós vamos falar dos signos de fogo, de ar, de terra e de água. Aí eu separei assim por blocos, porque eu acho que fica mais fácil pra gente se organizar. E os elementos também afetam bastante os signos, né? Eles têm uma similaridade. Então, a gente vai aproveitar hoje para separar nesses blocos. Então, nesses blocos, pelos elementos, nós vamos falar de dicas práticas de como romper esses padrões, é isso? Isso mesmo. Na segunda-feira, né, que eu falei da minha palestra de domingo, que fala sobre ciclos e recomeços, na segunda-feira nós falamos sobre romper os ciclos ancestrais, né, que vinha no sangue, familiar, e hoje nós vamos falar sobre os ciclos que a gente, durante a nossa vida, a gente acaba adquirindo e não percebe. Então, essas dicas que eu vou passar aqui hoje é para você que sente que você está patinando num segmento da vida. Por exemplo, eu mudo de pessoas no meu relacionamento, mas todos ficam no fim da mesma maneira. Sabe aquela coisa, eu tenho o dedo podre? Não é o dedo podre, é um ciclo que a gente precisa romper. Isso serve para trabalho, eu vou para o trabalho, não consigo parar num trabalho. Enfim, em qualquer segmento da vida, a gente vai passar várias diquinhas aqui hoje para ajudar vocês a pelo menos começar a quebrar esses pactos, esses ciclos aí. E o baralho também estará conosco aqui, né? Com mais dicas, conselhos do tarô para te ajudar nessa missão que vai realmente te ajudar a caminhar melhor. Amei a proposta, Dani. Legal, né? Muito, muito legal. Eu volto já então para que a gente comece, já pegue papel e caneta para anotar os rituais. Eu começo com os signos do elemento terra, que é touro, virgem e capricórnio. E assim, gente, todas as dicas que eu gosto de trazer, eu trago dicas práticas que você consegue usar coisas da sua cozinha nesses feitiços, né? Então eu trouxe o louro. E aí o que nós vamos fazer? E gente, você pode pegar folha num parque, você pode... Folha seca. Folha seca, qualquer tipo de folha. Eu trouxe o louro porque todo mundo meio que tem na cozinha. E aí o que você vai fazer? Você vai escrever, acho que dá pra ver aqui, o que você deseja eliminar da sua vida. Eu escrevi medo, acho que dá pra enxergar. Você pode escrever várias folhas, várias pessoas podem escrever tudo que você quer eliminar da sua vida. E aí você vai se concentrar nessas energias indo embora da sua vida e aí você vai falar em voz alta: eu agradeço, eu aprendi e eu deixo ir. E você vai soprar isso. Eu costumo fazer no parque mesmo. E se você não quiser escrever, você pode nomear. Essa aqui são os meus medos, as minhas crenças limitantes, é isso, aquilo. Você sopra lá e vai embora, ou você enterra. Perfeito, mas eu posso só mentalizar, mesmo sem escrever. Pode só mentalizar. Isso facilita bastante o processo, né? Porque às vezes a gente não sabe nem como escrever, enfim. E assim, gente, isso aqui é uma coisa que eu fazia na minha vida, quando eu tava com problemas e tal, todo mundo fala, põe o pé na terra para a terra absorver. Você pode começar a pegar as folhas ali e começar a soprar todos os seus medos, tudo que você deseja que vá embora. E aí você sempre agradece. Eu agradeço, eu aprendi, mas agora eu deixo ir. Tchau. E você sugere esse ritual para touro, virgem e capricórnio justamente pelo elemento que rege, que é a terra. Exatamente. E normalmente esses signos gostam de enterrar as coisas quando elas querem mandar embora, porque da terra veio, para a terra volta. Então, vocês podem também enterrar. Então, eu sugeri, claro que todo mundo pode fazer, tá, Pã? Mas a gente está direcionando para esses signos porque a tendência de você romper os ciclos com o elemento terra, vocês desses signos, é muito maior. E o mesmo vale, então, para quem é do elemento ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. Tem um outro ritual que eu imagino que tenha esse elemento também como parte dele. Tem também. O que eu trouxe? Eu trouxe o vinagre. Aliás, o cheiro aqui tá qualquer tá intenso, vinagre. meu nariz tá coçando. É isso. Qualquer vinagre, tá? Eu trouxe um de maçã, de vinho bem pra já, entendeu? E aí, ó, eu escrevi algumas coisas que eu quero romper. Rancor, mágoa, tristeza, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse papel,
É tudo, os processos dos rituais são parecidos, mas os elementos fazem a diferença. Aqui você está colocando palavras genéricas. Eu posso direcionar também, não posso? Pode direcionar. Quero romper a falta de promoção, quero romper relacionamentos repetitivos. Com posso, certeza. Né? Aqui, por exemplo, eu escrevi rancor, mágoa e tristeza. Eu quero esquecer aquela pessoa que me fez tal mal. Aquele meu relacionamento X. Pode nomear, gente, pode pôr nome. Eu tô colocando palavras mais genéricas porque aí eu acho que a gente tem que personalizar. Aliás, não sei se vocês perceberam, mas tudo que eu tô trazendo aqui, eu tô deixando bastante para vocês personalizarem. Porque senão a gente fica travado numa receitinha e eu quero liberdade, né? Então você vai escrever tudo que você deseja, ó, já até colocou na tela para vocês. E aí eu vou colocar dentro do vinagre. Vou colocar aqui. Dentro do vinagre, o papel. E aí eu vou colocar sal. Olha só. Aqui a gente não tem muita questão. Eu vou jogar o sal até ele afundar, tá bom, gente? Porque eu sou dessas. E por que, Dani, vinagre e sal? O vinagre, ele dissolve absolutamente tudo. E o sal, ele cria uma barreira de proteção e também absorve. Então, o que eu vou fazer com isso que está escrito aqui? Eu vou deixar ele literalmente dissolver. O papel vai ser dissolvido aí. Ele vai evaporar. Ele vai chegar, então você tem que deixar, tá bom? Por isso que às vezes você fala, nossa, mas tá demorando, é porque algumas coisas demoram pra gente dissolver. E eu até usei a frase aqui, o que era ácido se dissolve e o que era peso se vai. Então, em mim nasce o novo. Então, tudo que é peso está sendo dissolvido por esses elementos. Aí o pessoal que é elemento ar fala, Dani, mas como que a gente combina o elemento? O ar, ele tá aqui. O vinagre, ele é pode parecer que não, mas ele é um item muito utilizado em rituais com o elemento ar. Ele funciona bem, ele traz a potencialidade dessa movimentação do ar. Você pode acender um incenso, e assim, a sugestão é que você deixe ele do lado de fora. É um elemento volátil, a diretora disse, é justamente. Se você colocar do lado de fora, deixa, o ar vai bater, a coisa vai acontecer e ele vai ser dissolvido. E eu repito essa frase que você trouxe depois que for dissolvido ou enquanto eu estiver preparando? Na verdade, eu trouxe uma frase mais genérica aqui também. O que eu desejo é que vocês vejam dissolvendo aqui tudo, o tempo todo. Pô, você tá colocando, você pode até pegar, se você quiser, que eu não vou fazer agora, que eu vou usar a mão para o feitiço, mas você pode começar a picar ele aqui. Você pode falar, eu tô vendo ele embora, tá? Então, toda aquela dor, aquele sentimento, você tá dissolvendo. Mas se você deixar aqui dentro, o próprio vinagre com sal vai consumir esse papel. E ele vai sumir, como tudo que tá escrito aí. Muito bem, é isso que a gente quer. E a verdadeira magia tá dentro de nós. Então, durante o nosso dia a dia, tem que estar ali na mão para fazer, né? Então... O próximo ritual é para os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Isso mesmo, tô até te tirando os meus anéis, porque, obviamente, a gente vai precisar da água. Uma bacia com água, você pode utilizar sal grosso nessa água, vinagre, arruda, alecrim, pó de canela e pó de café. Eu trouxe o pó de café porque o cheirinho é melhor. E o que acontece? Nós vamos dissolver também aqui todas as nossas crenças limitantes. Então, eu vou colocar o pó de café. E é o pó de café antes de coar o café. Antes de coar, ele é novo, né? Ele é novo. E você pode também usar os outros elementos, como eu falei. E aí, você vai escrever na sua mão. Isso, gente, é poderoso, vem, confia. Eu vou escrever medo aqui de novo, só porque é uma palavra menor. Ó, eu escrevi medo na minha mão. Dá pra ver mais ou menos, mas é isso. Escrever a palavra... Aqui eu posso escrever frases. Isso aqui serve... É o elemento água, né? Então a gente fala muito de emoções. Então às vezes são emoções, pessoas que a gente precisa esquecer. E aí o processo, gente, é literalmente você colocar a mão dentro da água e tirar o que tá escrito aqui. Vai dissolver, ela vai sumir. E toda dor e todo medo, nesse caso, vai embora junto com essa água. Então ele literalmente, você põe a mão e você vai... limpando. Esfregando. Isso que você falou é muito interessante. Então, esse é um ritual para quem é do elemento água, dos signos de água, mas também é um ritual direcionado para emoção, né? Então, mesmo eu sendo do signo de ar, eu posso realizar, se o foco, de repente, for amor. Exatamente. Então, ó, o meu medo já foi, gente. Beijo pro meu medo. Beijo. Mas, isso que você falou é perfeito. Sabe aonde funciona muito bem esse feitiço? Com qualquer desses elementos que eu falei? Pra você, quando você terminou um relacionamento. Você precisa esquecer, cortar vínculo, cortar laço com as pessoas. Você usa esse ritual.
Então, eu tô com uma dificuldade de um trabalho que eu terminei, um relacionamento que eu terminei e não consigo esquecer, eu posso usar esse feitiço. E aí pode ser com café, como a Dani fez, ou então com qualquer tipo de erva. Tem alguma restrição? Não, mas eu gosto do sal grosso, da arruda, da canela em pó, que é muito boa para isso. Alecrim serve também, manjericão é legal também. E pode ser sal que você tem na cozinha mesmo. Você coloca e você tira. Aí, ó, olha o comentário, ó como eu tô. Tá tremendo. Mas é a vibração da energia. E eu sou água, sou escorpião. Nossa, Dani. Então, ó, você e fica... nem podemos dizer que ela tá nervosa, né? Que ela tá sempre com a gente. Mostra a mão aí, Dani. Não, mas é vibração, ó. Tá tremendo mesmo. Por quê? Porque eu tô literalmente tirando os medos que eu tenho. A gente é gente, né? Então, sempre pode acontecer. Então, quando você tiver uma situação difícil, emocionalmente falando, pede pra água levar embora. Desse jeitinho. Na tela para você, então, um ritual para que você possa tirar uma foto, né? Anotar certinho e realizar esse ritual que é focado nos signos de água, mas também em qualquer assunto relacionado à emoção. E agora temos um ritual para os signos de fogo, que é a chama consciente. É isso mesmo. Agora uma mão linda de café, mas é sobre isso. Mãos de gente que tá na cozinha trabalhando, né, gente? Essa aqui é um dos feitiços mais poderosos que nós temos na nossa vida, né? Que é a gente literalmente queimar o que não serve mais. Então, você vai escrever no papel também o que você quer queimar. Nesse caso, eu escrevi algumas coisas aqui, porque tem muito a ver com o fogo, né? A solidão, a insegurança, a autossabotagem. Porque quando o elemento fogo tá em desequilíbrio, a gente pode se encontrar aqui. E aí é literalmente isso, gente. Eu vou escrever e vou queimar. Eu usei uma vela dourada, mas pode ser uma vela branca, pode ser vela de qualquer cor. Bombeiros, sou eu, tá, gente? Eu sempre incendeio a Gazeta. Eu poderia escrever isso no louro também, Dani? Porque eu já vi alguns rituais que a gente queima essas palavras, o que a gente não quer na vida, no louro, ao invés do papel. Pode ser. É que o louro, eu entendo assim, o louro, a gente fez até aqui, né? Então, pode ser queimado também, não tem problema. Eu peguei o papel justamente porque cabe mais coisa. Ah, perfeito. Na folha cabe pouco. Aqui cabe uma redação. É sobre isso. E quando a vela chora, principalmente o pessoal de fogo que gosta, toda vez que a vela está chorando, que é Áries, Leão e Sagitário, mostra que tudo que eu tô queimando aqui é necessário mesmo queimar. Esse choro mostra que a vela está trabalhando bastante. Aliás, a gente pode um dia depois falar mais sobre o choro da vela, pavio, como que fica. A gente pode até pensar num futuro falar. Mas enquanto você estiver queimando, se ela chorar muito, mostra que realmente você estava precisando queimar isso. Porque às vezes a vela chora menos. E o pavio também fica diferente, né? O pavio separa. E tudo isso tem significado? Tudo tem. Isso daqui a gente chama de seromancia. E quando acontece com a chama da vela, chama piromancia. E tudo que acontece, a gente lê. Olha que linda, uma cachoeira indo embora, como se fosse um choro, né? E aí o pavio... Ela até rompeu aqui, ó, perto do pavio. Abriu mesmo, né? Abriu. A vela para esse choro. Literalmente, ó, descendo uma cachoeira nela. Então, claro que essa é uma vela que tem bastante química, né, gente? Uma vela dourada. Mas a vela sempre conversa com a gente. Então, você que acende vela em casa, ela sempre tá falando. E se sobra muita cera, fala que realmente seria interessante você refazer o feitiço. A magiazinha, a dicasinha. Agora, se ela vai e queima lindamente, se não sobrou nada, tá perfeito. E se ela apaga? Acende de novo. Eu costumo dizer que são energias contrárias tentando apagar o seu pedido ou o seu feitiço. Se acende de novo. A gente é mais persistente do que eles, né? Ai, tá um caos, eu sou mais caótica do que o caos. E a gente vai que vai. Nem que seja 10 vezes, estarei lá acendendo. O ritual na tela para que você possa tirar foto. E aí, Dani, eu queria retomar um pouquinho. Então, esse ritual que a gente fez agora, que é o do fogo, qual seria o direcionamento, se eu não for de um signo de fogo, em relação a pedido? Já que o da água é relacionado à emoção, o do fogo, qual seria o foco dele? O fogo ele sempre vai falar sobre transmutação e ação, ou a falta da ação. Então eu costumo dizer assim, se sua vida você não tá conseguindo tomar uma atitude, acende uma vela, vai tomar sol. Começa a suar, pula, vai fazer exercício, porque o fogo, o elemento fogo no nosso corpo, ele traz a ação para a nossa vida. Tanto que quando as pessoas têm algumas doenças, elas ficam acamadas, o elemento fogo vai embora.
Então, às vezes uma vela é a que vai auxiliar, mas o fogo em si, ele bane, ele transmuta, mas ele também traz os nossos pedidos através da fumaça. Ele encaminha. Ele encaminha. Então Aqui a gente queimou querendo que vá embora. Mas se eu desejasse queimar pedindo coisas para minha vida, eu ia pedir que a fumaça levasse a todo o universo os meus pedidos para que eles se realizassem. E também fala de ação, né? Porque ninguém fica parado com a mão no fogo. A gente precisa se mover. É isso. E nesse caso a gente está mandando embora, então na hora que eu queimo, o fogo está banindo, está acabando, porque não sobrou quase nada aqui. E aí essas cinzas você joga no lixo. Aliás, todo mundo sempre fala, e o resto do vinagre, o resto, todos os restos, tudo que serve, o que pode voltar para a natureza, volta para a natureza. O que não pode é lixo. Ah, mas eu vou jogar no lixo. Gente, já fez o feitiço. A gente não tem que se apegar a essas coisas. Vela é super tóxico para a terra. A gente nunca joga vela na terra. Lixo, mas então. É lixo. Esse fim de papel pode jogar na natureza, vinagre, sal, lixo, pia. Água com café pode ir para a terra, não tem problema. Então a gente sempre pensa, eu vou danificar o meio ambiente? Não. Então vai para a terra. Se não, gente, lixo e tá tudo bem. Pia, joga na pia. Rituais conscientes, né? Porque é triste demais quando a gente encontra resto de rituais em locais impróprios. E é proibido, isso é feio, isso queima a religião, queima as práticas e outra, aquela coisa de água corrente. Não sei aí, mas aqui não tem água corrente nenhuma. Eu vou ter que correr para chamar água. Gente, lixo, pia, tá tudo certo. A gente tem que tirar essas coisas do Velho Testamento e começar a modernizar e de acordo com o que a gente tem para fazer. Muito bem. Vamos então com uma carta para esses próximos dias. Qual que é o foco dessa carta, Dani? Então, de quarta-feira eu gosto de tirar do meio da semana para o fim, porque a gente tirou na segunda-feira para os signos e agora a gente tira uma geral para todo mundo, o que a gente espera até o final da semana. É um conselho, então. Eu acho que pode ser legal. Legal. Então mentalize aí, porque a resposta pode ser de acordo com o que você também precisa, né? Para esses próximos dias. Nossa, adorei seu esmalte. Você viu? Passei super hoje, vou até legal. Mostrar aqui, ó. Gente, super legal. Combinando com a sua carta, Dani. Olha, Pronto. É verdade. As coruzinhas arrasam, né, gente? Vamos falar? Bom, então, qual carta nós temos de hoje para o fim da semana? Ah, gente, a carta do mundo. A gente começou a semana lembrando que estamos numa lua minguante, com todo mundo meio com as emoções à flor da pele, mas diz que você que está seguindo o seu caminho, que está plantando bonitinho o que você deseja colher, você vai colher. A carta do mundo vem coroar as pessoas que estão trilhando um caminho que não passa por cima de ninguém, traz todo o retorno que você deseja. Então, isso significa que a sua voz está sendo ouvida, que a espiritualidade está de olho. Então, acredite na sua reza, acredite no seu caminho, acredite em você, que as coisas vão funcionar. Às vezes, parece que está tudo desmoronando ao nosso redor. Mas se a gente continuar acreditando no nosso caminho, o final vem uma carta dessa e te diz que até o fim da semana você vai ser coroada com grandes novidades e muita coisa boa para acontecer. E o que nos diz respeito é justamente o nosso caminho, né? Não o caminho do outro. Então, Exato. Focar nele já é focar em muito. Exato. E a gente estava falando isso hoje ali no camarim, porque às vezes as pessoas fazem coisas e a gente fica triste, porque a gente está num ano 9, um ano de fim de ciclo. Máscaras caindo, pessoas sendo reveladas na nossa frente. Deixa a gente triste, mas a gente tem que lembrar da carta do mundo, lembrando que estamos sendo coroados com essa revelação. Então, sempre mostra que algo melhor está por vir. Ai, Dani, bom demais encontrá-la mais uma vez nessa Muito obrigada, semana. estou muito feliz. E você encontra mais sobre a Dani Petrucci no @magiadebruxa e também no WhatsApp 998249730. 998249730. Dani, tem um convite para esse final de semana? Tem um convite. No domingo, farei uma palestra no Teatro Santa Cruz, aqui em São Paulo, às 15 horas. Convido todo mundo que quer entender um pouquinho mais quais são esses ciclos da nossa vida, como identificar e como resolvê-los. Vai ser uma palestra meio que uma prática, uma coisa bem gostosa, um bate-papo de fim de tarde no domingo entre amigas e amigos. Todos estão convidados. Lá nas minhas redes sociais tem os ingressos que estão à venda e ainda tem ingresso, dá para comprar ainda. E aqui no Mulheres nos encontramos segunda-feira. Sim. Até lá, Dani. Até lá. Um beijo. Muito obrigada.